A vida dentro da prisão tem diversos desafios, muitas emoções que você tem que administrar, e hoje eu quero dividir com você aqui como é pro preso passar um aniversário trancado, privado de sua liberdade. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, pilantra enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Antes de mais nada, deixa seu like aqui, hype esse vídeo, porque isso ajuda bastante o nosso canal a ganhar mais relevância na plataforma e acaba impulsionando mais o nosso trabalho. É muito difícil fazer uma classificação qual que é a pior experiência quando você está privado da sua liberdade, porque cada preso pode ter na sua memória um episódio específico, Natal, aniversário, às vezes o aniversário da filha, aniversário da esposa, da mãe, enfim, é muito subjetivo. O que eu quero passar para você aqui é o desafio de ficar preso no aniversário, principalmente a pessoa que está passando o seu primeiro aniversário trancado. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2026, hoje é meu aniversário e eu decidi colocar esse vídeo aqui no ar justamente por conta dessa simbologia, digamos assim. Então deixa seu parabéns aqui no comentário. Quero começar contando como foi para mim. Para você que é leitor de Lodebar, tem um capítulo aqui dedicado contando como foi a minha primeira experiência passando o meu aniversário trancado dentro do sistema prisional. Quem quiser conhecer a minha história, no link aqui abaixo na descrição. Eu vou dividir para você aqui como é que foi aquele dia. Cara, foi um dia chuvoso dentro do sistema prisional. Eu lembro que o meu aniversário teve uma blitz. Já acordamos na parte da manhã com uma blitz, né, que é aquele procedimento que os policiais entram para fazer a revista, olhar as celas. Eles entraram em torno das 7 horas da manhã. E aí a gente ficou até a parte da tarde, eu acho que se eu não me engano aquela blitz durou até umas 2, 3 horas da tarde. Então todo o período da manhã eles tiravam, né, o que eles faziam? Eles tiravam uma quantidade de presos, por exemplo, tinha 8 celas naquele pavilhão onde eu estava. Eles liberam 4 celas e mandam os presos dessas 4 celas para as outras 4 celas. Então, por exemplo, se uma cela normal tem 30 presos, nesse dia de blitz fica com 60 pessoas na cela. Então imagina só como foi maravilhoso o meu aniversário de 2013, eu lembrei aqui agora, 2013, 7 de fevereiro de 2013, foi exatamente nessa data, esse foi o meu dia, digamos assim, a minha rotina. Pegaram os presos então, colocaram na outra cela, ficamos ali em torno de 60 pessoas abarrotadas ali na cela enquanto estava acontecendo o procedimento. Ali você não pode sair, você tem que ficar trancado e é um desafio muito grande, porque é muita gente. Não tem lugar para você sentar, você fica na maioria do tempo em pé, então assim, é muito desgastante. Não entregaram pra gente o café da manhã, a gente foi depois, era umas 3 horas da tarde, se eu não me engano, foi liberado aquele dia da blitz, porque tem blitz às vezes que é mais rápido, os caras usam ali 2, 3 horas da parte da manhã, já terminam todo o procedimento e já libera, e existem outras blitz que acontecem dentro do sistema prisional que levam mais tempo, normalmente é quando eles estão cismados, que tem algum ilícito dentro daquele pavilhão. E aí eu me recordo que nesse episódio do meu aniversário eu consegui chegar próximo, a gente chamava de capa, né? Mas é aquela grade, aquele tipo portão de acesso para você entrar dentro da cela. Eu lembro que eu consegui ficar próximo ali, era um dia muito chuvoso e eu ficava olhando ali pro pátio, vendo aquela chuva cair no pátio e falando, caramba, cara, olha como está sendo o meu aniversário. E tudo isso misturado com aquele sentimento de arrependimento. Então eu olhava pro pátio, olhava aquela chuva caindo e lembrando, caramba, cara, como é que as nossas escolhas podem realmente nos levar ao céu ou ao inferno em questões de segundo. Comecei a lembrar, por exemplo, quando eu estava em liberdade, eu fazia as festas de aniversário, regrado de amigos, de bebida, muitas pessoas, eu tinha uma condição financeira antes boa, digamos assim, e aí eu fazia festa, né? Eu lembro que o ano anterior, se eu não me engano foi em 2012, fiz uma festa muito legal, muita bebida, vários amigos, e depois, no meu próximo aniversário, eu estava trancado ali naquela cela e lembrando, trazendo à memória tudo isso. Lembrando também que eu não recebi nenhuma carta naquele meu aniversário. Então tudo aquilo foi me provocando muita reflexão, foi me trazendo ali um sentimento de, caramba, os verdadeiros amigos, quem são de verdade, né?
O tempo sempre vai revelar quem está com você em todo o tempo. Foram passando aquelas horas da parte da manhã, depois quando foi na parte da tarde, nós voltamos para as celas, só que quando você volta de um procedimento como esse, a cela tá totalmente bagunçada. Cara, para você encontrar os seus itens, porque eles pegam, por exemplo, as suas roupas, sabonete, tudo aquilo que você tem, que são o que a gente chama de kit de sobrevivência, né, que é os nossos itens pessoais, fica tudo bagunçado. E aí começa aquele processo de pescaria, entre aspas. Ó, de quem que é essa camisa? De quem que é esse sabonete? Ó, achei aqui um chinelo. E aí você passa ali em torno de 3, 4 horas fazendo aquele garimpo junto com as suas roupas que estão misturadas com os outros companheiros até conseguir localizar todas as suas coisas. Um dia extremamente pesado. E eu tava ali na minha saga, no meu dia de aniversário, fazendo esse garimpo, tentando achar as minhas coisas. E, né, cara, com um espírito de melancolia. Sinceramente, meu primeiro aniversário foi muito melancólico, porque realmente você ficar preso já é muito difícil. E essas datas comemorativas, elas mexem com a gente. Elas mexem com a sua saudade, as lembranças vêm com muita força. Eu lembro que em torno de umas 6 horas da tarde, já estava ali quase para escurecer, eu consegui ir para minha, que a gente chamava de burra, né, que é aquela cama de concreto onde o preso dorme. Eu fui ali para minha cama e deitei um pouco para fazer um pouco de meditação, né? Falei, vou ficar aqui um pouco meditando. Lembro que eu peguei a Bíblia, estava lendo um pouco a palavra de Deus, fazendo ali as minhas reflexões, as minhas inquietações, também escrevendo o meu livro, inclusive escrevendo o capítulo que consta nesse livro Lodebar. Estava ali naquele meu processo de reflexão, quando de repente chegou um companheiro tinha feito ali, muito legal o que ele fez ali naquela ocasião, era um cara que eu tinha uma coletividade muito bacana. Ele tinha feito um pudim de pão, que era uma coisa muito comum ali entre os presos fazer, juntava alguns pães, chamados de marroquinho no estado de São Paulo, pegou também alguns doces, né, aquelas paçoquinhas, fez ali o que a gente chamava tipo de um Garris, que era um pudim de pão, e aí ele fez ali um quadradinho muito interessante, falou assim, Arquimedes, uma simplicidade aqui, eu sei que não é muito, mas como se fosse aqui simbolizando um bolo pra você aí, ó. Feliz aniversário. Pô, aquilo foi tão genuíno o que ele fez naquela ocasião, foi algo tão legal, porque dentro de uma simplicidade, e aqui cabe uma reflexão, né? Existem tantas pessoas que fazem grandes festas, grandes decorações, e muitas vezes não tem ali uma verdade. O que tem muitas vezes são pessoas interessadas só pra curtir a festa, só pra poder desfrutar daquele banquete, e aí você às vezes está povoado de pessoas que não estão com você pelo que você é, mas estão ao seu lado pelo aquilo que você tem, aquilo que você tem para proporcionar. E naquele dia eu estava muito reflexivo a respeito disso. Falei, quando eu tinha condições financeiras, eu tinha muitas pessoas ao meu lado porque elas se aproveitavam daquilo que eu conseguia proporcionar financeiramente. E aquele gesto daquele companheiro me trouxe uma reflexão a respeito disso. Olha, eu não tenho nada aqui, mas ele fez tudo isso pelo que eu sou. E ali me trouxe uma lição. Eu tenho que buscar pessoas que queiram estar ao meu lado pelo aquilo que eu sou, não pelo aquilo que eu tenho. E isso é um desafio social, isso é muito complicado, porque nós somos avaliados justamente pelo nosso valor monetário. As pessoas se aproximam de nós pelo aquilo que a gente consegue realmente contribuir, o valor social. E isso se estende até mesmo em outras atividades, muitas vezes o cargo que você está trabalhando, se você é um gerente, você vai ter pessoas subordinadas a você que vão se aproximar de você pelo poder que você tem na empresa, se de repente você é um deputado, um vereador, um prefeito, se você é um policial, as pessoas têm uma tendência de se aproximar de outras pessoas sempre para buscar tirar alguma vantagem. Você concorda com isso? Eu não sei, comenta aqui abaixo. Eu acho isso bastante complicado, mas se você não entender que o jogo da vida é assim, que as pessoas não vão valorizar, poucas pessoas, não estou dizendo todas, mas poucas pessoas vão valorizar quem você realmente é, você vai virar uma pessoa muito frustrada, porque você vai depositar uma expectativa naquelas pessoas e elas não vão te retribuir dessa forma. E eu fui aprendendo isso. Fui aprendendo que realmente eu tenho que ter essa sensibilidade de saber quem é quem. É claro que dependendo de cada pessoa que cumpre pena no sistema prisional, ela vai ganhando uma certa musculatura emocional. O que eu quero dizer com isso? O primeiro aniversário traz um impacto emocional para você, traz um abatimento. É a mesma coisa de você passar o primeiro Natal preso. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Traz um impacto.
No segundo aniversário, o impacto já é menor. No terceiro, diminui muito. E aqueles caras que já passaram 5, 10, 15, tem caras que já passaram 20 aniversários, até mais do que isso, trancados, né, presos dentro do sistema prisional. E aqui eu não estou avaliando o crime, eu não estou avaliando a culpa, não estou avaliando nada. Aqui a reflexão é justamente humana, tá? Não estou fazendo um juízo de valor sobre se o cara merece ou não. Não é esse o debate. A provocação aqui é reflexão na vida dentro do sistema prisional, deixar isso claro. E aí você vai ganhando uma certa musculatura emocional, você vai ficando uma pessoa... Quanto mais você vai exercitando esse tipo de situação, esse tipo de sentimento, mais você vai se esfriando, mais você vai se fechando para essas emoções. Então, por exemplo, hoje para mim o aniversário já não é uma coisa que me traz tanto impacto. Eu já não tenho mais aquela necessidade, eu tenho que fazer uma festa, eu tenho que fazer um churrasco. Normalmente eu fico mais recluso, eu passo sozinho, vou para um restaurante, às vezes vou para algum lugar, fico distante. Ah, Arquimedes, você é um cara muito melancólico. Não enxergo dessa forma. Eu busco a minha solitude para poder trazer uma reflexão. Isso não significa que amanhã ou depois eu não possa fazer um churrasco, um aniversário, reunir algumas pessoas que eu goste. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que há momentos em que você acaba se buscando um auto-refúgio para provocar em si mesmo uma reflexão. E a cadeia acaba deixando essas cicatrizes. As cicatrizes, né, desse esfriamento, dessa questão de você ficar um pouco mais insensível para esse tipo de data. E aí as pessoas que observam isso de fora muitas vezes não compreendem por que você se torna uma pessoa mais fria, por que essa sua sensibilidade ela diminui. É justamente pelo acúmulo de experiências amargas que você passa ao longo da tua vida. Com certeza você que está assistindo esse vídeo agora tem aí as suas amarguras, você tem aí dentro de você as suas cicatrizes, com certeza você tem aí as suas frustrações quando o tema é aniversário. Engraçado que vale até uma outra reflexão, que há muitos pais que quando têm os seus filhos, eles querem tirar aquela frustração que eles têm dentro deles pela infância difícil que eles tiveram em cima do filho. Então você vê que eles fazem ali sempre aniversários temáticos, eles criam ali cenários, muitas vezes não é para o filho deles. Pensa comigo, não é para o filho deles. Psicologicamente, às vezes eles fazem tudo isso para preencher um vazio da alma deles. Porque uma criança, vamos colocar uma criança de 3, 4, 5 anos, 7 anos, ela não tá ligando pelaquela temática. Ela vai estar ligando muito mais se tiver com seus amiguinhos correndo para lá e para cá, um bolinho simples. Eu não tô aqui desmerecendo quem faz uma grande festa, tem condições de fazer isso. Não é isso, entenda a reflexão. O que eu quero dizer é que muitas vezes a real intenção do pai no subconsciente, e aí é o alerta, ele não está fazendo aquela festa pro filho, ele está fazendo uma festa por uma carência mal resolvida dele ou dela. E aí cabe essa reflexão para você, se você concorda ou não. Não se esqueça de deixar o seu comentário a respeito disso também. O que eu percebo é que a vida ela é muito pesada, a vida ela é muito intensa, são apenas lapsos que a gente tem de felicidade. Muitas vezes a gente passa muito mais dificuldade ao longo da nossa caminhada do que momentos felizes. Por isso que esses momentos, quando você tiver de felicidade ao lado das pessoas que você gosta, vivendo as experiências que te traz um prazer, viva de forma intensa, viva de forma verdadeira, se entregue naquilo que você realmente está proporcionando para si mesmo, né? Não deixe nada estragar esses pequenos momentos de felicidade, porque o mundo é cinza, o mundo é pesado, o mundo é muito complicado. Então, esse é o vídeo de hoje. Eu quis dividir aqui para vocês um pouco do desafio de passar um aniversário dentro da prisão. Não é fácil, é melancólico, mas é que nem eu falei para você. Dependendo do cara, dependendo das pessoas, e até mesmo vou aqui, antes de finalizar esse vídeo, trazer aqui uma última reflexão. Tem caras que nem sentem isso dentro da prisão, o seu primeiro aniversário. Por que eles não sentem? Porque eles já passaram tantos aniversários na rua, de forma tão pesada, às vezes longe do pai, do filho, não tendo condições financeiras de fazer um aniversário, que para ele também dentro da cadeia não significa nada, não muda nada. Entende? Cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa é um livro que tem ali a sua história para ser contada, por isso que nós temos que respeitar cada ser humano, cada pessoa, cada história. A minha história não é melhor, não é mais triste, não é a mais extraordinária. A minha história é apenas a minha história, assim como a sua também. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto aqui contando
a vida na prisão. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição, hype o vídeo e deixe seu comentário. Até nosso próximo encontro.